Oi, gente. Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro. O programa é tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Eu vou ler o começo, porque é interessante, porque é dessas primeiras frases que eu queria mergulhar com vocês numa meditação. O Evangelho começa assim: os apóstolos se reuniram perto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele então lhes disse: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Foram então de barco para um lugar deserto. Aí continua a descrição. O que eu queria meditar com vocês, talvez não seja tão teológico, mas vejam, duas palavras-chave para a nossa meditação. Jesus disse: venham para cá, vamos para um lugar deserto, para vocês poderem descansar. E aí Jesus nota que era tanto movimento, tanta gente chegando, saindo, era tanto atendimento. E Jesus repara que eles estavam há tempos já sem comer. Então, descanso e comida. Descanso e comida são duas qualidades, são duas realidades comuns, normais do dia a dia. Mas você não pode se privar. Elas são normais, fazem parte da vida, nós estamos sempre comendo, bebendo e descansando, dormindo, nos refazendo. Mas essas duas realidades não podem deixar de fazer parte da nossa vida. E o que eu noto é que, de repente, a vida moderna faz com que a gente seja obrigado a trabalhar 2, 3 turnos por causa da questão da falta de emprego, da falta de salários justos, a necessidade que nós temos de pôr comida em casa. Então tudo isso faz com que muita gente não descanse. Os horários de trabalho, o tempo de trabalho antes da aposentadoria. E o interessante parece contraditório, porque a gente falando de trabalho, de aposentadoria, numa época em que nós temos aí 12, 13, 14 milhões de desempregados. E esses são chefes de família, pais e mães, que trazem atrás deles, no mínimo, 3 ou 4 membros da família. Então há um paradoxo. Se trabalha ou não se trabalha? Pois é. Eu não sou perito em estatística nem em economia, mas eu sei que sem comer você não fica. Então, independentemente dessas pessoas que estão em situação de rua e que acabam mexendo em lixo, pedindo esmola, pedindo nos faróis e cruzamento a ajuda do povo, independentemente desses, que é uma população grande, a grande maioria desses 13, 14 milhões que estão contando como desempregados são empregados ou trabalhadores informais, quer dizer, não são registrados, não tem previdência, não tem garantia, mas tem que lutar, porque sem comer ninguém fica. Então eu tenho a impressão que o trabalho, entre aspas, fica muito mais pesado para aquele que não tem trabalho. Você levantar de manhã e sair para a rua para buscar um bico, fazer um quebra-galho, fazer uma ponta de trabalho, sem ter certeza se vai encontrar, se vai trazer dinheiro para casa, isso cria uma angústia, uma expectativa, uma ansiedade
que desgasta qualquer um. Então você veja, você se desgasta e não tem o alimento adequado para comer. Então você vai dizer, o que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus lá daquele tempo estava querendo dizer com isso? E especialmente para os apóstolos. Tudo e nada, nada ao pé da letra e tudo para quem tem um pouco de bom senso e ver que Jesus se preocupava com o descanso, quer dizer, a paz de espírito. Não é descanso de ficar deitado o dia inteiro, porque muitas vezes fica deitado o dia inteiro, hirto, na ponta do pé deitado, você encosta só a cabeça e o calcanhar e fica como que levitando de tensão. Eu tenho essa situação, eu se tenho uma coisa para fazer e não sei, não gosto, não quero, não me é agradável, mesmo que eu deite, não concilio o sono e fico como que, eu acabei de falar essa palavra que eu achei que existe, eu fico hirto, teso e levanto cansado. E aí fica cochilando durante a primeira leitura, a segunda leitura, e sai cochilando na direção e pode até bater o carro. Porque subir em calçada e passar reto em canteiro, nossa, só mesmo Deus para segurar a gente, por causa da tensão. Tensão não descansa. Então tudo isso está envolvido e a gente precisava criar esses meios de, mesmo desempregado, ter fé. Claro, preparo meus currículos, saio, mando aviso, vou de porta em porta, mas eu tenho que ter essa fé estrutural que me dá a certeza de que a hora e a tempo o Senhor vai responder o meu pedido e eu poder realmente trabalhar com dignidade, me realizar como ser humano e ainda poder comer bem e ainda dividir como pelicano o alimento com a minha família, com os meus filhotes, com aqueles que eu quero bem. Desculpa se o negócio não foi muito romântico hoje, mas é uma realidade que se há de pensar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.